Sabe aquela sensação de que a vida deveria vir com um manual de instruções? E se esse manual realmente existisse? Guardado em segredo por séculos, mas que agora, finalmente, está ao nosso alcance. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos abrir esse livro antigo e desvendar as 7 leis universais, os princípios que prometem ser o verdadeiro guia para a realidade. Vamos direto ao ponto. A vida, muitas vezes, parece um jogo complexo, com regras que ninguém se deu ao trabalho de explicar pra gente. É um sentimento que quase todo mundo tem, essa busca por um mapa, sabe? Por um conjunto de princípios que façam sentido, que guiem as nossas decisões e que expliquem por que as coisas acontecem como acontecem. Agora, para e imagina ter acesso a esse guia. Um manual que não só explica como o universo funciona, mas que também ensina como nos tornamos os arquitetos do nosso próprio destino. E se esse conhecimento todo esteve, esse tempo inteiro, escondido bem debaixo do nosso nariz? Essa busca por respostas é algo profundamente humano. É aquela intuição, lá no fundo, de que existe algo mais, um segredo por trás do sucesso, da felicidade, de quando as coisas simplesmente fluem. É como se a gente soubesse que existem regras para o jogo da vida e que conhecer essas regras faria toda a diferença. E é essa busca que nos leva inevitavelmente a um texto antigo e bem misterioso que promete ter exatamente essas respostas. Um conhecimento guardado por séculos e revela os 7 princípios fundamentais que regem absolutamente tudo que existe. Então, vamos começar a desvendar esse segredo? Vamos mergulhar nas 3 primeiras leis. Elas são a base, o alicerce de todo o sistema. Entender de verdade essas 3 já é o primeiro grande passo para mudar completamente a forma como a gente enxerga o mundo. A primeira, e talvez a mais impactante de todas, é a lei do mentalismo. E olha, presta atenção aqui, porque esse conceito sozinho já tem o poder de virar o jogo. Isso mesmo, a primeira lei é a lei do mentalismo. A ideia central aqui é simplesmente revolucionária. A base de todo o universo é a mente. Isso não quer dizer que o mundo físico não é real. Quer dizer que ele é, na verdade, uma manifestação de uma consciência maior. E o mais importante para nós, nossos pensamentos não são só reações ao mundo. Eles são a matéria-prima com a qual a gente constrói a nossa realidade. A segunda lei, por sua vez, nos dá uma espécie de chave mestra para entender tudo. Porque ela conecta o que é grande com o que é pequeno. Essa é a lei da correspondência. A segunda, como eu disse, é a lei da correspondência. A genialidade dessa lei está na ideia de que os padrões do universo se repetem em todas as escalas. O macrocosmo reflete o microcosmo. A estrutura de um átomo ecoa a de um sistema solar. E o que isso significa na prática? Que ao entender os nossos próprios padrões internos, a gente começa a decifrar os grandes mistérios lá de fora. E vamos para a terceira lei, que mostra pra gente que o universo é tudo menos estático. Essa é a lei da vibração, o princípio que está por trás de toda energia e de todo movimento. A terceira lei, então, é a lei da vibração. Pensa só nisso. Nada, absolutamente nada está parado. Tudo, desde uma galáxia distante até o pensamento na nossa cabeça, está vibrando em uma frequência específica. Alegria, medo, amor, tudo tem uma vibração. A grande sacada aqui é que, para atrair o que a gente deseja, precisamos sintonizar nossa própria vibração com a frequência daquilo. É como procurar uma estação de rádio. Você precisa girar o botão até encontrar a frequência certa para ouvir a música que quer. Ok, com essa base de que o universo é mental e vibracional, a gente pode avançar para as 4 leis finais. Elas são como a mecânica da realidade, as engrenagens que fazem tudo funcionar. É agora que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de verdade. A quarta lei nos ensina a olhar para além do óbvio, a entender a natureza da dualidade que a gente vê em tudo. Bem-vindos à lei da polaridade. A quarta lei, portanto, é a lei da polaridade. O que a gente chama de opostos, na verdade, são só os 2 lados da mesma moeda. Eles só diferem em grau. Quente e frio não são coisas diferentes, são só pontos numa mesma escala de temperatura. A mesma coisa vale para o amor e para o ódio, para a coragem e para o medo. Entender isso nos dá o poder de transmutar uma emoção na outra, simplesmente deslizando por essa escala. Em seguida, temos a quinta lei, que revela o fluxo e o refluxo constante da vida. Essa é a lei do ritmo, a chave para a gente desenvolver resiliência. A quinta lei, então, é a lei do ritmo.
A vida se move como um pêndulo, sabe? Sempre para lá e para cá. Existem marés de sucesso e momentos de recolhimento, picos de alegria e vales de introspecção. A sabedoria não é tentar parar o pêndulo, o que é impossível, mas sim aprender a dançar conforme o ritmo, sabendo que depois de toda descida, uma nova subida é inevitável. Agora a sexta lei. Essa é talvez a mais conhecida de todas e é ela que governa as consequências de cada ação. A famosa lei de causa e efeito. Sexta lei, lei de causa e efeito. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Cada pensamento, cada palavra, cada ação é uma semente que a gente planta. E, inevitavelmente, essa semente vai gerar um fruto. A grande virada de chave aqui é parar de dizer apenas o efeito da circunstância, sabe? Uma folha ao vento. E se tornar a causa consciente, escolhendo com intenção as sementes que vão gerar os frutos que a gente quer. E finalmente a gente chega na sétima e última lei, aquela que governa a própria criação. É a lei de gênero. E é fundamental entender que ela vai muito, mas muito além do conceito físico. A sétima lei, para fechar, é a lei do gênero. Essa lei ensina que tudo no universo tem energias masculinas e femininas, o princípio da ação e o da recepção. Para criar qualquer coisa, seja uma ideia, um projeto, o que for, é preciso equilibrar o fazer, o agir, o projetar para o mundo, que é energia masculina, com o ser, o nutrir, o gestar a ideia, que é energia feminina. Certo. Então passamos pelas 7 leis. Mas e aí? Como isso tudo se junta na prática? Como é que essa sabedoria tão antiga vira uma ferramenta poderosa para a nossa vida hoje, no mundo moderno? O verdadeiro segredo não é só conhecer cada lei isoladamente, mas sim enxergar como elas dançam juntas. Elas são as peças de um mesmo quebra-cabeça. A mente cria a ideia, a vibração atrai os componentes, a polaridade mostra as possibilidades, o ritmo dita o fluxo, causa e efeito gerencia o processo, e o gênero gera o resultado final. Tá tudo conectado. Assim, o caminho para a maestria fica mais claro. Ele pode ser resumido em 3 grandes passos. Primeiro, dominar a própria mente, porque é ali que tudo começa. Segundo, alinhar a nossa energia, a nossa vibração, com aquilo que a gente deseja manifestar. E terceiro, agir de forma consciente e equilibrada, se tornando a causa dos efeitos que queremos ver no mundo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que é muito poderosa. Se a base de tudo é mental, e se os nossos pensamentos são as ferramentas de construção, a grande questão da vida muda, né? Não é mais o que vai acontecer comigo, e sim o que nós vamos escolher criar. O poder de construir a realidade, no fim das contas, está em nossas mãos.